Oi pessoal, mais um Guilherme Ferreira Entrevista no ar e o meu convidado é o médico infectologista Guilherme Cortes. Guilherme é formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Hoje nós vamos falar do coronavírus que assombra o mundo desde o fim do ano passado. Até o momento, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 3.085 pessoas morreram e temos 90.284 casos de coronavírus pelo mundo. Aqui no Brasil, temos 2 casos confirmados e 433 estão sob investigação. Doutor Guilherme, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E o que se sabe até agora do coronavírus? O coronavírus, que foi batizado inclusive como um novo coronavírus, né, vem de uma família de vírus que a gente já conhece, na verdade, que é causadora, inclusive, de infecções respiratórias na gente, humanos, né, e também pode infectar mamíferos. A gente sabe que é um vírus novo que não tinha sido identificado ainda dessa grande família, daí foi batizado de novo coronavírus, e que causa sintomas respiratórios. Foi uma novidade no mundo inteiro, a gente não estava esperando isso, o que a gente esperava mais é que tivesse alguma nova epidemia de influenza, de gripe, a rede estava toda mais preparada para essa detecção, mas surgiu esse novo vírus que causa infecção muito semelhantemente à influenza e transmite muito, está espalhando-se, como você bem disse, pelo mundo inteiro, né? E dessa forma a gente começa a ficar com receio de como vai chegar aqui e como a gente vai estar preparado para essa epidemia. Parece que o coronavírus veio do morcego. O morcego é um suspeito. Sim. Por ter propagado essa doença, né? O epicentro começou ali em Wuhan, na China. E a minha pergunta é, por que somos atingidos por doenças vindas dos animais? Dos animais silvestres? Isso. Então existem vírus que acometem animais silvestres, assim como tem vírus que acometem os humanos. Ocasionalmente, esses vírus podem ter mutações e passar a ter uma mutação que permite que ele infecte humanos também, além de animais. Isso aconteceu, por exemplo, pelas linhagens suínas e aviárias de influenza, né? E que foram introduzidos isso. Era uma gripe que somente acometia, né, suínos ou aves e que passou com mutação a transpor essa barreira genética e passar a infectar humanos. Foi isso que aconteceu possivelmente com esse novo coronavírus de origem animal, possivelmente morcego, talvez um tatu, enfim, qual animal silvestre não está ainda muito bem definido, né, mas que tem tido uma mutação e pelo contato da gente no animal silvestre a gente se infectou e passou a transmitir entre pessoas. Quer dizer, o animal silvestre nesse caso não faz mais parte da cadeia de transmissão, a gente só precisa de 2 humanos para ter a transmissão. Eu posso atribuir essa transmissão dos animais silvestres ao humano pelas mudanças climáticas, pelo aumento da população urbana, pelo aumento das viagens internacionais, já que a capacidade de viajar do vírus ela pode se multiplicar? Eu posso fazer uma associação dessa maneira ou não? Eu diria sim e não. Então, sim, por quê e não por quê? Então, assim, eu não acho que... Bem, sim, porque como a gente vive hoje, tem facilidade de transmissão de algumas doenças. Então, é um ambiente epidemiológico propício para a disseminação de algumas doenças. Então, a população mundial é grande, a gente vive socialmente em grandes cidades, né? Fica próximo um do outro o tempo todo. Isso facilita a propagação de algumas doenças, principalmente doenças de veiculação aérea, que precisa de alguém que nunca teve doença, o ar, né? E alguém infectado para poder ter essa transmissão. Quando eu digo que eu não vejo que o problema esteja, né, no animal silvestre, na verdade. Então, a mutação no animal silvestre, entendeu? No vírus pode acontecer. No meio dele, no animal silvestre, pode acontecer no vírus que está com a gente. Isso acontece, isso faz parte da natureza. O que tem é uma epidemiologia, é uma situação social que permite que aquela doença se dissemine. Então, no caso do coronavírus, várias pessoas que vivem próximas, os grandes centros urbanos do mundo. Então, sim, facilita a propagação. Nunca ninguém tinha
tinha tido antes coronavírus, não todo mundo é suscetível, então ele pode se infectar, pode adoecer. Além disso, é uma doença que muitas pessoas, a maioria, passa com poucos sintomas, ou com sintomas que a maioria das pessoas não dá relevância, como sintomas respiratórios de um resfriado ou de uma gripe. Com isso, elas continuam transitando, com um mundo globalizado que se pega avião e se vai rapidamente para qualquer lugar. E com isso, por sua vez, facilita ainda mais. E torna claramente inefetiva qualquer medida de contenção como essas que foram adotadas. Então, as medidas que foram adotadas para tentar conter as quarentenas, né, enfim, só retarda a chegada do vírus, a disseminação do vírus, atrasa essa disseminação, mas não é eficaz para evitar que o vírus passe. Você falou em quarentena. Os 2 casos de coronavírus confirmados aqui no Brasil, os 2 pacientes, são 2 homens, eles não ficaram internados dentro do hospital, eles ficaram guardando a quarentena em casa. Por que guardar a quarentena em casa e não no hospital, como aconteceu, por exemplo, na China? Então, na verdade, só para esclarecer alguns conceitos, né? Então, quando foram instituídas as quarentenas, é para observar o tempo de incubação para ver se aquela pessoa fica doente ou não e evitar que ela transite, né, enquanto ela pode ainda desenvolver doença. E são esses 14 dias que tem sido dito para as pessoas que vieram da China em algum momento, aquelas pessoas que vieram e ficaram numa base aérea, que ficaram 14 dias em quarentena, né, em isolamento, né, involuntário, né, na princípio ninguém queria ficar ali, né, para evitar a transmissão. A outra coisa são os isolamentos de pessoas infectadas, sintomáticas, suspeitas ou confirmadas, para evitar que essas pessoas transmitam, que é o que a gente diz dos isolamentos. Por sua vez, esses isolamentos também podem ser voluntários ou involuntários, né? E podem ser localizados em qualquer lugar dentro do hospital. Se essa pessoa tivesse critérios de gravidade, uma pneumonia grave, ela teria que ser admitida no hospital e ficar em isolamento para evitar a transmissão dentro do hospital do vírus. E ficando em quarentena dentro do hospital, aliás, as pessoas não ficaram aqui no Brasil dentro do hospital. É pelo risco de outras doenças, de outras infecções ou não? É o risco de transmissão hospitalar do vírus. É muito mais seguro, né, a pessoa ficar em casa, com isso a chance dela transmitir para terceiros é bem menor do que ela ficando em ambiente hospitalar. Uma das estratégias para evitar que a epidemia seja muito explosiva, quer dizer, que espalhe muito rapidamente, é manter as pessoas doentes em casa, entendeu? Sem transitar por aí. Monitoradas de longe. Monitoradas de longe em casa. Essa é a melhor conduta. Porque imagina, se todo mundo que tiver sintoma respiratório, caso suspeito de coronavírus, vá para uma emergência ou para um consultório médico, as outras pessoas que estão naquela sala de espera possivelmente vão pegar coronavírus. As pessoas que estavam no elevador junto com ela devem pegar essa virose do mesmo jeito, sem que necessariamente precise de atendimento médico aquela pessoa, entendeu? Então a pessoa está lá esperando por causa do pé quebrado numa emergência e de repente pega coronavírus por conta disso. Então, essa seria uma transmissão, né, com essa busca da assistência à saúde, e poderia transmitir para muito mais pessoas. Então, essa é a recomendação que as pessoas não vão ao trabalho, não vão à escola e nem vão ao ambiente hospitalar, a não ser que estejam mal o suficiente, né, doentes o suficiente para precisar de cuidados hospitalares de tratamento. Vamos falar de prevenção. Quais são as medidas preventivas contra o coronavírus? A primeira, talvez a coisa mais importante é, se você estiver doente com sintoma respiratório, não andar por aí com sintoma respiratório, né? Ligar para o profissional de saúde, pedir orientações, né? Lembrando que a maioria dos casos de coronavírus não são diferentes da gripe ou resfriado que todo mundo já teve. E qual que é o momento de procurar atendimento médico? Quando você vê que essa gripe ou resfriado está mais intenso
do que você está acostumado. Esse é o momento de procurar atendimento médico. E como que se detecta o coronavírus? O coronavírus é detectado com um exame como se fosse um cotonete que pega material de dentro do nariz e é processado. É o tal do PCR que se faz para detectar a presença do vírus na pessoa, que idealmente é feito nos primeiros dias de doença, quando tem mais vírus no corpo. E as medidas preventivas, lavar as mãos, álcool em gel? Sim. Então, além disso de não transitar, o que a gente chama de etiqueta respiratória, né? Caso a gente tenha sintoma, né? Não tossir para fora, porque isso a gente espalha as gotículas, né? O ar, né? E a pessoa pode se infectar mesmo à distância. Se for fazer isso, fazer com o antebraço, porque se eu faço com a minha mão, eu acabo inoculando o vírus em outras superfícies, né? Então eu deixo o vírus, quando aperto a mão de alguém, na mão desse alguém que eu cumprimentei. Se eu encosto numa mesa ou seguro a barra de um ônibus, do metrô, eu deixo inoculado ali. Então, por isso o cuidado de você não espirrar nem tossir na sua mão. 3. Se você vê alguém com sintoma respiratório, se qualquer um de nós tivéssemos sintomas respiratórios, como a gente está a menos de 1 metro, né, você poderia pegar a virose respiratória que eu eventualmente tivesse e vice-versa. Então, se tiver contato com alguém com sintoma respiratório, pelo menos 1 metro, preferencialmente até um pouco mais de distância, para evitar de respirar o vírus. Muito bem. E daí, a higienização das mãos. A lavagem das mãos corriqueiras ou o uso de álcool gel frequentemente é extremamente importante. E como a gente falou, o vírus pode estar nas superfícies, pode estar por alguns dias, pela evidência atual, nas superfícies. Então, cada vez que a gente bota a mão em alguma superfície, a gente deve usar o álcool gel ou lavar as mãos, principalmente antes de levar a mão ao rosto. Por quê? Porque pode entrar o vírus nos olhos, no nariz, na boca. A questão das máscaras, elas são eficazes? Você vê como proteção ou exagero? Por que eu pergunto a questão do exagero? Porque tem coronavírus, chegou o caso aqui no Brasil, confirmado, as pessoas correram para comprar máscaras sem mesmo ter o coronavírus. Como que você vê a questão das máscaras? Não é efetivo como medida de proteção individual para a gente ficar circulando na rua, né? Porque se a gente tiver a mais de 1 metro, né, ou 2 metros de alguém, a gente não vai pegar coronavírus respirando o mesmo ar dessa pessoa. Então, quando a gente está andando na rua, entendeu? O uso dessa máscara é meio que irrisório. Talvez, se você ficar em ambiente muito confinado, entendeu? Muito próximo e não tem como saber se as outras pessoas estão sintomáticas, talvez seja útil usar. Então, um metrô superlotado, talvez seja o momento de você colocá-la. Mas, certamente, o melhor uso dessa máscara comum, a máscara cirúrgica que a gente diz, é quando a pessoa tem sintoma. Então, imagina, um desses 2 casos, ou 400 suspeitos, né? 433 até 33 até agora suspeitos, que estão em casa, né? A maioria deles, né? Em isolamento domiciliar, orientados para não irem ao seu trabalho, não irem, né? Monitorados à distância pela equipe de saúde. Se eles precisarem, por alguma razão, transitar, né? O melhor é que eles usem para fazer um exame, para ir a uma consulta, é que usem essa máscara. Porque dessa forma eles vão estar prevenindo de espalhar no ar o vírus, entendeu? Então esse é um uso preciso. E também para as pessoas que estão cuidando desses casos suspeitos. E aí, seja os familiares, seja os profissionais de saúde, quando entrarem em contato, também usar máscara. O que se orienta é que use, na verdade, um outro tipo de máscara que a gente usa, que chama de respirador, a N95. Vamos para falar de vacinas. As pessoas esperam que seja criada uma vacina para evitar o coronavírus. E os cientistas eles correm para criá-la, mas ela pode demorar a ser criada. Caso eles consigam, não quer dizer que haverá uma vacinação de imediato, porque precisa fazer teste para testar a eficácia, para ver se vai ter alguma reação. E como que é esse processo, doutor Guilherme, da criação da vacina? Então, assim, o processo de licenciamento da vacina, então a gente não cria, né? Então são os estudos, e tem os estudos que vão validar, averiguar a segurança e a eficácia dessa vacina. São os estudos, depois das fases de modelos in vitro, as fases de modelos em humanos, né? Os estudos clínicos. Então fase 1, fase 2, fase 3, vai aumentando o número de pessoas que vão usar essa vacina ou medicamento, né? Para a gente ter certeza que ele funciona e que ele é seguro. Então isso vai um tempo,
Esse tempo normalmente demora alguns anos, entendeu? Talvez uns 5 anos. O que acontece em algumas situações como essa, que tem a possibilidade de aceleração, entendeu? Para esse licenciamento, com estudos mais preliminares, entendeu? Conseguia veicular se o risco à saúde da população todo, entendeu? For muito grande de se usar, né, vacinas com testes mais rápidos. Porque cogita-se começar os testes da vacina em abril deste ano e medicamentos experimentais até maio. Os medicamentos ainda têm uma vantagem adicional. Qual é? Que alguns dos medicamentos que a gente está observando o efeito in vitro, né, no laboratório contra o coronavírus são medicamentos já licenciados. Então, eles já passaram para essas fases de teste de segurança. Então, a gente já sabe o perfil de segurança desses remédios. Tem, por exemplo, remédios contra a malária, que se conhece há décadas, remédios antirretrovirais, alguns antirretrovirais que a gente sempre usou para pacientes HIV positivos, por exemplo, e que parecem ter efeito. Então, a gente já conhece o perfil de segurança, ele já está licenciado, é meio que ver se funciona no outro uso. Isso acelera muito o uso. Então, eu até acho que a gente tem respostas mais rápidas de medicamentos, entendeu, do que de vacina. Esse é só um chute. Mas você está otimista para a criação da vacina? Eu estou otimista. Mas não para 2020 ainda, mesmo essa pesquisa tão acelerada? Porque, na verdade, tem algumas outras questões além do desenvolvimento da vacina. Tem questões de produção, né, e distribuição. Então, na verdade, tem que ter como produzir, mesmo sendo desenvolvida, tanta vacina, enquanto como distribuir para tanta gente. Porque China e Estados Unidos, eles estão adiantados em relação à pesquisa. Sim. A pesquisa para vacina. Eu li uma matéria de uma infectologista lá de São Paulo, uma entrevista que ela deu para o Jornal da Band, ela disse que a expectativa é que daqui a um ano possa ter a vacina para o coronavírus. Isso além dessas outras questões de linha de produção, como vai fazer. Vamos lá, um outro exemplo que a gente vivenciou recentemente, febre amarela. Sim. Então, nós somos o maior produtor do mundo de febre amarela e mesmo assim a gente teve um problema de, na epidemia de febre amarela, aumentar a produção para ter vacina para todo mundo. Não foi à toa, né, que nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, foi dada a dose fracionada da vacina de febre amarela. Porque eu me lembro do H1N1, quando explodiu a epidemia em 2009, eu tomei a vacina em 2010. Então, demorou um ano, basicamente. Então, já existe uma rede, né, de influenza, a mesma rede que está sendo utilizada para os testes, capacitação de testagem de diagnóstico de coronavírus e muito do que se tem da vigilância de vírus respiratórios, portanto. Então, essa mesma rede mundial está sendo utilizada para a questão do coronavírus. Essa rede de influenza fica monitorando o padrão do vírus, as mutações do vírus que acontecem todo ano. E aí, baseado nisso, eles ajustam a vacina para a vacina do ano seguinte ter o vírus novo que está circulando. Normalmente pegam o vírus do hemisfério norte para a epidemia do hemisfério sul no dia seguinte, no ano seguinte, e assim por diante. Aí cria-se a vacina. Cria-se a vacina. Mas já é numa base que já existe. Tipo, já existe a vacina de influenza. O que muda um pouco é por essa mutação anual, essa pequena mutação anual. Vamos falar agora do código genético do vírus. Os dois brasileiros que estão com coronavírus, o código genético do vírus, eles foram diferentes. O que isso quer dizer? Na verdade, a gente precisa entender melhor o que pode dizer. O que pode dizer é que esse vírus, que é muito mutagênico, esteja mudando, que o da Itália seja diferente do da China, enfim. E que aí tem caminhos originários, que eles tenham pego vírus que tenham tido caminhos diferentes, entendeu? Mas esse vírus ele está mais forte na Europa? Pode ser por isso? Da propagação interna ali na Europa? Não. Uma mutação pode ser para ele ficar mais forte e ficar mais fraco, entendeu? Então ele pode ser para ele ficar mais facilmente transmitido ou menos facilmente transmitido. Então a mutação pode acontecer para qualquer lado. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos receios de mutação é que ele se torne mais virulento e cause doenças mais graves. Essa é uma das questões que a gente tem que monitorar o padrão de gravidade dos casos, porque a gente não sabe se aconteceu na China, vai ser o mesmo padrão do Irã, da Itália aqui. Não somente por serem populações diferentes, mas porque pode ter essas mutações
e eventualmente mudar o padrão de comportamento do vírus no nosso corpo. São os 3 grandes países no epicentro do vírus: China, Irã e Itália. E falamos nesses países, nós vamos falar de pandemia. Por que a OMS ainda não classificou o coronavírus como pandemia? Porque o coronavírus ele já está em 66 países do mundo. Rompeu a fronteira chinesa. Por que não se pode falar em pandemia e trata o coronavírus ainda como epidemia? Essa é uma ótima pergunta e acredito que nas próximas semanas não vai ter como não dizer que, que seja uma pandemia. Só explicando, por favor, de uma maneira didática para o pessoal de casa o que é a pandemia e diferente da epidemia. Que legal. Então, assim, normalmente a gente tem um padrão de doença, né? Uma curva de doença. Quando a gente tem a ocorrência de uma determinada doença além do esperado, a gente passa a ter um surto. Quando esse surto é muito grande, o quão grande, muito intenso, a gente passa a chamar de uma epidemia. Então, quando tem mais coronavírus, quando a gente não espera que tenha nenhum, entendeu? A gente está tendo uma epidemia. Exemplificando, a epidemia, posso classificar a dengue como epidemia aqui no Brasil? Sem dúvida. Então, talvez a gente chame de uma endemia, porque acontece sempre com surtos epidêmicos, entendeu? Que aumenta o caso. Sim. Mas sim, poderia dizer, a gente tem epidemias de dengue. Então, a gente teve uma epidemia de dengue em Juiz de Fora em 2016. A gente teve uma epidemia de febre amarela, né, aqui em Juiz de Fora, no Sudeste. Então, a ocorrência de febre amarela que a gente não esperava há 100 anos, não tinha febre amarela e voltamos a ter, né? A endemia de febre amarela seria, por exemplo, na Amazônia. Sempre. É uma doença endêmica e sempre espera a ocorrência de 1, 2, 3 casos, sempre naquele lugar. Pressão alta, hipertensão arterial é endêmica, não é isso? Diabetes é endêmico, tem sempre, entendeu? Casos o tempo todo, exatamente. Quando foge do padrão, que tem os surtos epidêmicos, entendeu? Tem as curvas epidêmicas. A pandemia é quando a epidemia acomete vários países. Quantos vários países? Vários países. Está no mundo todo. Então, se com 66 não e talvez com 80 vai ser, ou 180, com quantos países, né, que a gente tem nas Nações Unidas vai passar a ser? E propagou de uma maneira muito rápida. Em dezembro era na China, em janeiro já estava nos continentes. Agora estamos em março na América, na África, na Europa, na Oceania. Que foi uma característica diferente, né? As outras epidemias de coronavírus que a gente tem na história recente, né? O MERS e o SARS, né? Um na Arábia Saudita, no Oriente Médio, e o outro também na China. O SARS é a gripe asiática de 2003? Isso mesmo. Né, ficou contido ali, só que tinha uma chance de óbito muito maior do que a gente está tendo agora, de 30%, enfim, todas essas coisas. Então, as pessoas estavam muito doentes, então não transitavam todas. Então, as medidas de controle, entendeu? Conseguiram conter, de fato, a propagação do vírus. O que acontece com isso é que cerca de 80% dos casos, na maioria dos casos, os sintomas são mais brandos, as pessoas não têm pneumonia pelo vírus, não estão graves, não precisam de hospitalização. Fica como se fosse a gripe que a gente conhece e o resfriado que a gente conhece. E com isso, a gente transita. A gente vai ao supermercado, vai à escola, vai ao trabalho, anda de avião, de metrô, de ônibus e vai propagando. Entendeu? Então esse é o problema. O vírus viaja com a gente. Viaja com a gente, porque a gente está razoavelmente bem. Em movimento. Uhum. E 2, precisa de pessoas suscetíveis, que a gente diz, que nunca tiveram a doença. Essencialmente o mundo inteiro não teve a doença. E daí ele vai espalhando. Qual que é a preocupação em relação ao vírus? A gente está falando que na maioria dos casos ele é brando. Sim, mas ele pode causar doença grave. Numa proporção, né, de chances de óbito na população toda, que dos estudos atuais gerando em torno de 1,4% a 2%. Isso quer dizer o quê? Algo muito semelhante ao descrito da gripe espanhola de 1918 por influenza. Então, também não é uma brincadeira. E quando a gente, em termos de gravidade, quando a gente vê algumas faixas etárias, por exemplo, idosos acima de 80 anos, isso chega a 14% a 15%. Uma pergunta um pouco futurista, talvez, eu não sei, em relação ao vírus. Dá para prever o tempo do coronavírus no mundo?
Porque a gripe asiática, SARS, em 2003, ela durou um ano. Então o vírus ele pode se espalhar com rapidez, que foi o caso, ou ele pode ficar enfraquecido. Você acredita nesse enfraquecimento do vírus nos próximos meses? Ou ainda não dá para fazer um prognóstico? Não. Toda epidemia começa e acaba. O quão rápido é essa curva, isso depende de várias características. Tem várias variáveis para, inclusive, tentar estimar o tempo de duração de uma epidemia. E qual seria essa principal característica para fazer uma análise como essa? São algumas. Por exemplo, a epidemia de HIV. Você tem um vírus que fica sem se manifestar clinicamente durante 5 anos, 3, 8 anos, né? Durante vários, e a pessoa pode continuar transmitindo. Então, ela fica assintomática durante muito tempo, saudável, transmitindo a doença. Então, essa curva fica muito longa. Ebola, né, que a letalidade é de 95%, ou SARS, MERS, né, que foi de 30%, 40%. Como as pessoas ficam graves muito rapidamente, muito doentes e morrem, não tem nem para quem transmitir, os surtos acabam rápido. Quando começaram as medidas de ebola, na última epidemia de ebola, o que aconteceu? As pessoas já tinham maior infraestrutura de saúde e foi diminuindo a letalidade por ebola. Diferentemente dos primeiros surtos de ebola numa vilazinha pequenininha que não tinha nenhum acesso à saúde. E com isso, possibilitou que a pessoa ficasse doente durante mais tempo, até vivesse, e o vírus se espalhasse mais. Então foi uma epidemia mais longa, entendeu, do que as primeiras epidemias de ebola. Então não dá para prever. Nem para fazer... Precisa ter mais dados, entendeu, para prever. Mas são muitas, independentemente de mutação do vírus, para ficar mais brando, como você falou, tem questões de transmissibilidade. Então, para começar, todo mundo tem que se infectar. A partir do momento que todo mundo se infecte, se a infecção causar imunidade, ninguém vai se infectar de novo, certo? E aí, a partir do momento que a maioria das pessoas do mundo estiver infectadas, vai caindo a curva de transmissão, entendeu? Pelo simples fato de ter transmitido. Isso se causar imunidade, né? Porque senão a gente pode ir se infectando de novo. E talvez vire uma doença meio endêmica, sazonal, semelhantemente à influenza, né? Que nunca foi embora. A curva está em ascendência. Ainda vai ficar algum tempo em ascendência. Para a gente encerrar, é motivo para pânico ou ainda não? Não, a gente tem pânico do que a gente não conhece, né? E já está saindo muito conhecimento em relação ao comportamento desse vírus. Então, a gente sabe como ele é transmitido. A gente já sabe muito da evolução clínica também. Como é transmitido, das medidas de prevenção e como a gente se previne disso. A questão da transmissão, né, então a gente segura dessa forma. Como é manifestação clínica, a gente já sabe bem do comportamento da infecção, que não é diferente de outras viroses respiratórias. A diferença é que tem uma chance maior, aparentemente, de causar doenças graves e que a gente não tem ainda um remédio específico, e aí é correr para esse remédio. O que a gente tem que ser feito? Pânico não, acho que é entender, né, evitar a transmissão do vírus, né, para evitar a velocidade de transmissão e que pessoas mais suscetíveis, como idosos, se infectem. Doutor Guilherme, eu quero muito agradecer a sua gentileza por me receber aqui no seu consultório, por dar esses esclarecimentos tão pontuais e tão importantes acerca do coronavírus. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E a você que assistiu essa entrevista e se gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Nós vamos nos ver, se Deus quiser, na próxima entrevista. Um grande abraço para todos vocês e até lá.